Bom, hoje o nosso assunto é a carta de nuclídeos, que vocês estão vendo aí na tela, né? Então ela tem um monte de informações e o que eu pretendo ao longo dessa aula e da próxima é que vocês tenham uma ideia do que são essas informações, para que elas servem. Então, se a gente olhar aqui no começo, a gente vê uma coisa colorida aqui, né? E aqui está o eixo Z e aqui está o eixo N, e a gente chama essa coisa toda aqui de carta de nuclídeos. Percebam que esses nuclídeos são conjuntos de coisinhas que têm um certo Z e um certo N, né? Então, um certo número de prótons e um certo número de nêutrons. Esses em pretinho aqui são os mais estáveis. E aí vocês podem me perguntar, bom, os nuclídeos são os núcleos dos átomos que aparecem na tabela periódica? Não, a resposta é não. Na verdade, uma combinação arbitrária de um certo número de prótons e um certo número de nêutrons juntados num pequeno espaço não dão um núcleo estável, né? Então só alguns deles são estáveis, como a gente consegue ver tanto quando a gente estuda uma outra coisa simples, como aquela energia de ligação, que a gente sabe mais ou menos qual é, como quando a gente olha para a tabela periódica. Então vamos tentar entender isso aqui ao longo da próxima aula, ao longo dessa aula, e no final da aula a gente vai tentar entender cada um dessas regiões aqui, né? Linha de evaporação, processo de captura rápido, que elas são e que relação isso tem com a existência dos núcleos estáveis que a gente conhece e onde é que esses caras foram formados. Muito bem, então, vamos ver aqui se eu não falei nada. Não, então a maioria absoluta desses fulanos aqui são instáveis. E aí o que eu vou mostrar para vocês aqui é esse site, vocês podem depois vir aqui brincar com ele, né? E aqui tem esses nuclídeos todos. Esse site é muito simpático, ele diz pra gente quanto tempo esses nuclídeos vivem em segundos, né? Então os mais escuros, é o que eu falei lá, são os mais estáveis, os que vivem mais tempo, e conforme eles vão ficando mais clarinhos, eles vivem menos tempo. Na verdade, conforme eles vão indo para a borda dessa carta de nuclídeos, eles vão ficando cada vez mais instáveis. Reparem aqui, lembram lá dos números mágicos da tabela periódica? Então eles aqui estão colocados, né? N igual a 8, Z igual a 8, N igual a 20, Z igual a 20. Esses caras estão sempre aqui no núcleo do que é muito estável, né? Então são núcleos que a tabela periódica explica pra gente que eles têm uma configuração tal que eles são muito estáveis, né? Então continua aqui os números mágicos, 28 e 28, 50 e 50, 82 e 50, 126 e 82 e assim por diante. E aí eu sugiro que depois vocês entrem nesse site aqui e brinquem um pouquinho com essa tabela interativa, vocês vão identificar os núcleos que vão aparecendo aqui. Muito bem, voltando lá para as minhas tabelas de nuclídeo, aqui é uma outra visão aí dessa carta de nuclídeos, que começa só para Z acima de 70 e para N acima de 100 para a gente estudar o que a gente vê. Então, normalmente, o que vem até o chumbo, então toda aquela parte inicial que vem até o chumbo é conhecida como continente. O que vem mais para cima, aqui do chumbo, é conhecido como península, essa região aqui. Essa regiãozinha aqui é conhecida como cardume. E essa aqui é conhecida como ilha de estabilidade. Esses caras não foram detectados ainda, né? Então, mas segundo a tabela, segundo o modelo de camadas, né, e aquela tabela de preenchimento, existe aqui alguns núcleos por volta dos 184 que devem ser muito estáveis. Então, o que se espera é que quando a tecnologia for suficiente para conseguir produzir esses caras, eles tenham uma vida média, uma meia-vida bem alta. Daqui a pouquinho a gente vai ver também a definição de meia-vida e vida média. Vai nos ajudar a entender isso melhor.
Ok. Então, quando eu estou falando que esses caras são instáveis por decaimento, normalmente a gente pensa em instáveis por decaimento beta, que é a primeira coisa que a gente vai ver. Existem núcleos radioativos, né? Então existe o decaimento beta, o decaimento alfa, o decaimento gama. Então, a gente vai falar aqui de cada um deles. Então, como é que esses processos, né? Qual é a história por trás desses processos? Como que esses nuclídeos foram formados, quais que foram formados pela natureza, como é que eles foram descobertos. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Bom, no final do século XIX, esses fulanos aqui, ó, Henri Becquerel, vocês vão ver que o Becquerel é uma unidade depois muito utilizada em radiologia. A Marie Curie, todo mundo conhece, e Pierre Curie, marido da Marie Curie, eles começaram a perceber que existiam materiais que eram radioativos, né? E de acordo com o postulado de de Broglie, né, pH sobre lambda, vocês viram lá a estrutura da matéria, a gente sabe que tanto as ondas como as partículas diminutas podem emitir radiação. Então, materiais radioativos foram, esse nome foi cunhado, também em função de que o primeiro deles foi o rádio, foi cunhado para identificar quando a radiação tinha origem numa partícula, né, e não era radiação eletromagnética, vindo lá de uma onda eletromagnética. Mas essa coisa se confunde quando a gente fala em partículas, em radiação gama, a gente de novo está falando em desexcitação dentro de um núcleo. Isso aí também vocês já sabem mais ou menos, né? Quando raio-x, desexcitação dentro de um átomo, raios gama é produzido pela desexcitação dentro de um núcleo, então também é um processo radioativo, então essas coisas. Mas a origem da palavra é isso, partículas, materiais, né, que podiam emitir radiações. Então os materiais que podiam emitir radiações foram cunhados materiais radioativos. Então, como é que essa coisa começou, né? E esse fulano chamado Frederic Soddy, que é pouco conhecido, na verdade, ele descobriu que o urânio se transformava em rádio. E mais ou menos na mesma época, o nome isótopos não foi dado pelo Mendeleev lá, quando ele propôs a tabela periódica, mas na verdade foi dado pelo Frederic Soddy, que junto com esse outro fulano, chamado Casimir Spajans, eles deram as primeiras leis que explicavam os decaimentos alfa e beta. Eram as primeiras leis de decaimento radioativo, que eles chamavam de lei Radioactive Displacement Law. Lei do deslocamento radioativo. Eu vou mostrar para vocês na tabela periódica, né, como é que essa lei funcionava. Um pouquinho mais para frente, a Marie Curie, a Irene Curie, que é a filha dela, e o Frédéric Joliot, que era o marido da Irene Curie, eles perceberam que essa radioatividade poderia ser induzida em laboratório de forma artificial. Então, não só existiam os elementos radioativos que decaíam espontaneamente, mas eles também podiam induzir esse decaimento em laboratório. Aqui tem uma figurinha da tabela periódica que eu vou utilizar para explicar. Eu vou ler aqui qual era essas leis de decaimento de deslocamento radioativo, né? Então, a primeira delas dizia assim: a emissão de uma partícula alfa, percebam que na época não se sabia que o alfa era o núcleo do átomo de hélio, apesar de Rutherford ter usado partículas alfa, isso depois só foi percebido um pouquinho depois, né? Então, portanto, partícula alfa. Então, a emissão de uma partícula alfa causa um decréscimo de 2 unidades no número atômico, isso é, um deslocamento, por isso displacement law, um deslocamento de 2 casas para a esquerda na tabela periódica. Então, vou dar um exemplo aqui para a gente pensar nisso. Vamos pensar, por exemplo, no urânio, né? Urânio 92 está aqui, né? Então, de acordo com essa lei, quando o urânio emite uma partícula alfa, o que eles percebiam é que aparecia um cara que estava deslocado 2 casas para a esquerda na tabela periódica, que é o tecnésio, né? Então, sempre que um elemento emitia partícula alfa, eles detectavam a existência de um outro elemento químico que eles olhavam na tabela periódica e estava 2 casas para a esquerda. Ora, se a partícula alfa a gente sabe que tem 2 prótons e 2 nêutrons, e a tabela periódica é dada em termos dos isótopos, né, do número de prótons, então, na verdade, esse cara perdeu 2 prótons e 2 nêutrons, o que eles percebiam é que eles tinham perdido os 2 prótons, portanto, tinha sido deslocado para lá. Bom, a outra lei dessa proposta por esses 2 fulanos era da emissão de uma partícula beta.
Então, alfa a primeira que eles perceberam, beta a segunda. A emissão de uma partícula beta, né? Hoje a gente sabe que esse é o decaimento beta menos, eu já vou falar para vocês que tem o beta menos e o beta mais. Então, a emissão de uma partícula beta causa um aumento de uma unidade no número atômico, ou seja, um deslocamento de uma casa para a direita na tabela periódica. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o chumbo, 82, vamos ver onde está o chumbo, 82. Então, quando o chumbo emite uma partícula beta, que na verdade é o beta menos, que é o elétron, para compensar, o que acontece é que ele ganha um próton, né? Então, ele vira o bismuto. Então, essa lei é assim, alfa, 2 para a esquerda e beta, 1 para a direita. Então, foi assim que foi a primeira proposta da explicação de decaimento de partículas alfa e beta. Bom, agora vão aparecer aqui nessa minha aula uma série de filminhos que eu gravei para divulgação científica, mas que tem a parte histórica e também muita parte das contas mais simples. Eu não vou ficar repetindo isso aqui, eu só vou dizer para vocês quais são esses videozinhos, vou ligar um segundo para vocês olharem e vou tocar a aula, mas aí eu sugiro que ou quando eles apareçam vocês interrompam a aula e assistam o vídeo, ou que vocês sigam aí na aula até a hora que vocês se cansarem dela e depois vocês assistam o vídeo. Alguns são bem básicos, outros têm a parte histórica que vocês vão precisar também no curso de evolução dos conceitos da física. Então, o primeiro deles aqui é sobre a Marie e a Irene Curie, né? Então é histórico, um pouquinho sobre a história da vida delas. Eu vou deixar todos os links dos vídeos na descrição. Aí o segundo, show. Vou botar aqui. O segundo e o terceiro vídeos foram feitos para mim pela professora Marinês, que é a coordenadora do curso, né? E ela conta como é que se descobriram esses isótopos. Então, são 2 filmes de 5 minutos, Isótopos parte 1, tá aqui. Só para vocês verem aqui que tem a Marinês aqui falando. Olá, pessoal. Hoje, então, com esse vídeo. E depois ela dá sequência a ele nesse outro aqui, da parte 2. E aí eu vou pular isso tudo, vocês vão lá olhar e vão acompanhar aí o histórico desse descobrimento. Eu vou aqui então pular para a gente estudar um pouquinho o que é de fato o decaimento beta do modo como a gente conhece hoje, né? Então, se eu tiver um núcleo, estou chamando de x e y, núcleos genéricos, para não dar exemplos particulares, depois vocês vão ter que ser capazes de identificar quando eu der uma reação, se ela se trata de um decaimento alfa, de um decaimento beta, isso é mais ou menos trivial. A gente vai ver os exemplos na sequência. Então, vamos ver aqui, vamos pensar num núcleo X, que tem Z prótons e A nucleons, né? Z mais N, A, número de massa. Esse cara, ele vai decair e vai ser detectado um outro fulaninho que tem o mesmo A, mas um número a mais de prótons, né? Então, esse Y, ele tem o mesmo número de massa, mas tem um próton a mais. Bom, por conservação, depois a gente vai estudar também essas conservações, mas conservação de energia, conservação de momento, vocês já estão carecas de saber, e tem mais uma que é importantíssima, que vocês também sabem, desde quando vocês fizeram estequiometria lá em química, que é a conservação de carga, né? Então, para ter conservação de carga, percebam que se eu tenho um próton a mais, eu tenho que ter um elétron desse lado aqui da reação, certo? Vamos esquecer esse neutrino por enquanto. Beta menos, então, se refere à emissão desse elétron. Então, esse fulano decai num núcleo que passa a ter um próton a mais e o elétron vai embora. Esse é a beta menos. O decaimento beta mais é o contrário, né, em termos do número de prótons. Eu tenho um núcleo com Z prótons, ele vai passar a ter um próton a menos. Então, daquela tabela de displacement, né, deslocamento, na verdade, ele iria para o outro lado, do mesmo lado que a partícula alfa. O que acontece com esse fulano é que ele perde um próton. Então, de novo, para ter conservação de carga elétrica, percebe se ele tem um próton a menos, ele precisa ter um pósitron a mais, que é a antipartícula do elétron. E aí eu tenho conservação de carga e a gente esquece o neutrino temporariamente também. E existe essa terceira reação,
que é conhecida como captura eletrônica. Captura eletrônica porque esse fulano, ele captura esse elétron. No fundo, essas duas reações são muito parecidas. Percebam, se eu pegar beta mais e passar esse pósitron para o lado de cá, quando eu mudo de lado, muda a minha carga, eu passo a ter a captura do elétron e aí resulta nesse fulaninho aqui e no neutrino. Muito bem, que foi esse neutrino, né? Esse neutrino, essas reações, quando elas começaram a ser estudadas com uma parte de química muito grande, o que se tentava medir era a massa, conservação de energia, conservação de momento. Bom, não tinha conservação de energia, então nesse momento os físicos e os químicos se depararam com um problema sério, né? Achar que a conservação de energia era violada, que era muito complicado, ou propor alguma coisa nova. E aí o Pauli propôs, para justificar a conservação de energia, uma partícula que no primeiro momento ele chamou de neutralino, porque era neutra, mas depois neutralino era muito complicado para os americanos falarem, né, de língua inglesa, ficou neutrino, encurtou. E aí o neutrino era uma partícula sem massa, que a conservação de massa já estava definida, mas que carregava energia. Hoje a gente também sabe que o neutrino tem massa, né? E a gente vai ver isso mais para frente no curso, mas essa massa é muito pequenininha, então eles naquela época não eram capazes de detectar. Então esses fulaninhos, né? Então aqui é um antineutrino, aqui é um neutrino, aqui é um neutrino. Por que antineutrino, neutrino e neutrino? Porque, de novo, tem uma conservação que vai ser vista mais para frente no curso, que se chama conservação de número leptônico. O elétron é um lepton e o neutrino é um antilepton. Então, para ter conservação dessa criatura, desse número, se esse cara aqui é um elétron, esse fulano tem que ser, e o elétron é lepton, esse fulano tem que ser um antilepton. Da mesma forma aqui, ó, eu tenho um pósitron, que é antipartícula, antilepton, então aqui aparece o lepton. Aqui lepton de um lado, lepton do outro, tudo conservado. E aí isso, na verdade, o que é, né? Isso aí foi, então, a proposta da interação nuclear fraca. Então, esse era... Quando isso foi completamente formalizado, também se percebeu que precisava ter conservação de momento angular, né? Então, esse neutrino também se propôs que era uma partícula de spin meio, né? Então, também era um férmio, como a gente já viu lá no começo do curso. E essa interação nuclear fraca, então, se dava em dimensões muito pequenas, na verdade, no interior do núcleo, né? Com a emissão de elétrons ou de pósitrons. Muito bem. Então, vamos analisar uma delas, né? E se ela é uma reação espontânea, significa que ela precisa ser exotérmica. Se eu tenho que dar energia para a reação acontecer, ela não é espontânea, certo? Então, essas reações todas são reações exotérmicas. Então, eu vou começar aqui analisando a beta+, vendo que isso aí conserva energia. Então, como é que a gente faz isso? Ó, eu pego aqui e escrevo a massa do... normalmente a gente chama isso de núcleo pai, e depois núcleo filho. Em inglês se chama de daughter, né? Núcleo filha, né? Mas em português normalmente é núcleo filho. Então aqui, se eu tiver um núcleo pai, então tá paradinho, não tem energia cinética, ele vai decair a partir do repouso, o que tem associado com ele é a massa, né? mc², porque essas partículas são relativísticas. Então mc². Isso aqui vai me gerar o quê? Vai me gerar esse fulano, a massa do filho c², mas se esse cara tá parado, provavelmente ele vai ser emitido, né? E aí, portanto, vai ter energia cinética, mais energia cinética do núcleo filho. Mais energia cinética do elétron, provavelmente vão ser emitidos em direções opostas, né? Mais a massa do elétron, c², mais a energia cinética do antineutrino, mais a massa do neutrino, c². Bom, muito simples. Se eu rearranjar isso aqui, botar as energias para um lado e as massas para o outro, eu sei que a energia cinética do filho, mais do elétron, mais do antineutrino, deve ser igual à massa do pai, menos a massa do filho, menos a massa do elétron, c². E isso é a energia que deve ser liberada na reação, certo? Então, essa é a energia, ela na verdade é o quê? Se a gente pensar... que esse mc² aqui, se a gente desconsiderar a parte eletrônica dos núcleos, né, a energia de ligação do elétron
Energia de ligação do átomo, vocês sabem que é da ordem de elétron-volt, e a do núcleo, vocês já viram, é da ordem de mega elétron-volt. Então, é desprezível, né? Não preciso me preocupar muito com isso. O erro que eu estou cometendo é muito pequenininho. Então, eu posso escrever que essa energia aqui, que é liberada na reação, simplesmente é a massa desse núcleo, com Z prótons e A nucleons, menos a massa desse outro fulano, com Z mais 1 prótons e A nucleons, C ao quadrado. E ela precisa ser isotérmica. Então, depois vocês vão ter que fazer exercícios, eu vou dar várias, posso dar reações, e vocês têm que ver se isso é satisfeito. Se isso for satisfeito, é possível a existência de um decaimento beta. Se isso não for possível, ele não existe. Bom, se a gente fizer a mesma brincadeirinha, e aí fica de exercício para vocês fazerem, para o beta mais, né, a gente vai ver que o Q que é liberado vai ser a massa do núcleo pai, menos a massa do núcleo filho ao seu quadrado, menos uma energia de ligação pequenininha aqui que tem a ver com raio-x, porque esse cara, em geral, sai excitado. Na verdade, quando eu tenho um beta mais, muitas vezes, a maior parte das vezes, né? Então, o núcleo filho está excitado e ele desexcita. Então, ele também perde energia por raio-x, essa energia aí do raio-x. Eu falei, ligação, não é energia de ligação, a energia do raio-x entra aqui na minha continha. Ok? Então, exemplos, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o nitrogênio. Ele decai no oxigênio, emite um elétron e um antineutrino. E o flúor também decai no oxigênio, emite um pósitron e um elétron. Né? Você percebe que o nitrogênio e o flúor são caras com o mesmo A, mas eles têm Z diferente. Um deles decai por beta mais, o outro decai por beta menos, e ambos geram como resultado final o oxigênio. Então, aquela continha que eu fiz para as massas, fica de exercício para vocês fazerem. Não vou cobrar, mas depois vou dar uma lista, vocês têm que ser capazes de perceber qual é a energia que sai, que é resultante dessas reações. Bom, essas reações também são escritas de outra forma. Em vez de eu escrever isso dessa forma, eu também posso escrever que aqui, na verdade, eu tenho um certo número Z e um certo número N, né? Então, aqui ficou Z mais 1, aqui ficou N menos 1, porque o A deu o mesmo. Então, isso pode ser escrito assim, é como se o N era N se transformasse num próton, um nêutron se transformasse num próton, mais um elétron, mais um antineutrino. E essa outra reação ao contrário, né? Como se o próton era 9, virou 8, significa que o nêutron era N, virou N mais 1, né? Então, o próton se transforma num nêutron, mais o pósitron, mais o neutrino. E da mesma forma, a captura eletrônica é só reescrever isso aqui, né? O próton, pósitron passa para lá, vira elétron, dá nêutron mais neutrino, tem aqui. Bom, mas aí vocês podem me perguntar o seguinte, a gente já sabe que a massa do nêutron é da ordem de 939 MeV, e a massa do próton 938 MeV, então fica fácil fazer essa continha nos modos que eu acabei de mostrar, né? O cara que tem mais massa que vai decair no que tem menos massa. Mas isso aqui, como é possível que um próton que tenha menos massa do que o nêutron decaia num elétron? Isso não é possível se o próton estiver livre. Um próton livre nunca decai por decaimento beta, né? Então, isso é possível num meio onde a gente consiga justificar a conservação de massa e conservação de energia. Então, esse decaimento beta mais, aqui no núcleo dá para a gente fazer a conta e ver que é verdade, mas se eu escrever isso aqui, eu preciso estar num meio bem denso para perceber que essa coisa pode acontecer, né? Então, esse decaimento para um próton sozinho, livre, não acontece, ok? Muito bem, qual a importância que essas coisas têm, né? Então, tem uma importância muito importante, tanto a captura eletrônica, quanto o que a gente vai chamar de processo Urca. A captura eletrônica, aqui tem um filminho também, daqui a pouco eu vou abrir, vou só falar um pouquinho sobre isso. Ele exemplifica isso com um filme que foi feito para criança, mas é bem instrutivo, dá para perceber bem o que acontece. Ela é super importante no contexto da astrofísica, né? É essa captura eletrônica que deve ter gerado as estrelas de nêutrons, ou em outras palavras, é o mecanismo da captura eletrônica que explica a existência de estrelas de nêutrons, que são
um dos 3 cadáveres estelares, né? Então, por que estrelas de nêutrons? Porque a maior parte do que tem lá dentro são nêutrons, mas ela não tem só nêutrons, ela tem outras partículas também, como vocês já devem ter visto aí em seminários e em outras coisas que a gente já falou. Então, como é que isso se dá, né? Então, se a gente tem um estágio avançado aí da evolução estelar, os átomos já estão super ionizados, né? Então, esses elétrons aí já estão formando um gás livre. O que propiciona, vou voltar aqui na captura eletrônica, né? Se eu tenho um monte de elétrons livres e esse negócio está super denso, então é como se eu consigo justificar a captura eletrônica facilmente, né? Um monte de elétrons ionizados, eles são capturados. Quando isso acontece, o que essa reação me diz? Essa reação me diz que aparecem nêutrons, então esse é um fenômeno que dá a neutralização do ambiente. E isso acontece muito, né? Essa neutralização do meio estelar. Por isso, o nome estrela de nêutrons, né? Quando ele foi proposto, é porque essa reação deve ser muito eficiente. Como os neutrinos que estão envolvidos no processo, né? Também tem neutrinos. Eles têm um livre caminho médio muito grande, vocês já devem ter ouvido falar, né, que os neutrinos interagem muito pouco com a matéria, né? Então eles escapam rapidamente. Tem até uma piadinha que diz que é o segundo neutrino que nos mata. Se a seção de choque do neutrino com o corpo humano se dá mais ou menos uma interação a cada 70 anos, né? Então quando vier a segunda, cuidado. Então ele interage muito pouco, ele escapa muito rapidamente. Então esse neutrino, ele carrega um monte de energia da estrela de nêutrons, ele não fica lá, conforme a estrela vai esfriando, ela vai passando por um processo que se chama desleptonização, isso é, os neutrinos vão embora, e esfria muito rápido, porque se eles carregam um monte de energia, eles carregam um monte de temperatura também, ela esfria rapidamente, tá? Então eu vou voltar aqui nesse filminho, e aí eu sugiro que vocês assistam, que explica isso muito bonitinho, por uma professora aqui que trabalhou comigo também, foi pós-doc aqui em Florianópolis. A professora Verônica Dexheimer está lá nos Estados Unidos. Muito bem. O outro fenômeno... Só para mostrar aqui para vocês aqui o comecinho, aqui tem a Verônica falando. Ops, deixa eu pular essa musiquinha aqui. Estados Unidos, onde eu sou professora, na Kent State University. Eu me formei... E aí, ó, vamos ver aqui. Se vocês ainda não sabem como essas estrelas são formadas, eu sugiro que assistam outro vídeo do canal, que se chama Vida e Morte das Estrelas. Existem milhares de estrelas muito estranhas na nossa galáxia. Ok, voltando aqui. Eita. Tem um outro processo, também tem uma importância astrofísica enorme, que é o processo Urca. Né? Então, o processo Urca foi cunhado aí pelo professor Mário Chamber, que foi meu professor. Eu fui fazer essa disciplina no noturno só para ter a honra de ter aula com ele, já vou falar um pouquinho mais dele. Mas o que esse processo faz, na verdade, é um conjunto de decaimentos beta, no qual esse núcleo ZA funciona só como um catalisador. Percebam que tem a captura eletrônica, né, ou a emissão de beta a e aí aparece esse núcleo, e esse cara, por sua vez, decai de novo nesse aqui, e esse decai nesse, e esse decai nesse, e eles vão emitindo neutrinos e antineutrinos, e esses neutrinos e antineutrinos também vão carregar energia para fora da estrela. Do ponto de vista de eficiência energética, esse processo é muito menos eficiente do que o da captura eletrônica. Mas ele determina, dependendo do número, de uma coisa que a gente chama de fração de prótons, então dependendo da quantidade de prótons que tem no sistema, ele determina se o esfriamento dessa estrela vai ser mais rápido ou mais lento. Então, se tiver uma certa fração de prótons, muitos prótons, isso aqui é favorecido, e aí esses neutrinos e antineutrinos vão embora rapidamente, a estrela esfria rapidamente. Se eu tiver uma fração de prótons menor, né, mais nêutrons, esse processo não é um processo eficiente, então ele não acontece e a estrela se resfria muito mais rapidamente. Ok, então aqui uma figurinha de novo do Mário Chamber, ele não foi o único que trabalhou nesse
nesse processo, né, para explicar o processo Urca. Ele trabalhou junto com esse fulano chamado de George Gamow, que a gente vai voltar a falar, também foi um físico famoso. E eles deram o nome de processo Urca porque diz a lenda que eles estavam trabalhando e foram passear no cassino da Urca, que fica pertinho do CBPF, bem pertinho, né? Aqui tem uma foto antiga do cassino da Urca, mas é um prédio lindíssimo. E ele foi operacional de 33 a 46, né? Então, foi na época que o jogo era legal no Brasil. Depois ficou ilegal e veio o jogo do bicho e não adiantou nada, né? Enfim. E eles foram lá e perderam um monte de dinheiro na roleta. Aí, quando eles voltaram para o laboratório, eles resolveram chamar aquele processo de processo Urca, porque os neutrinos e os antineutrinos carregavam um monte de energia para fora da estrela, então faziam a estrela perder energia, da mesma forma que as pessoas perdiam dinheiro no cassino, ficou conhecido como processo Urca. Eu botei essa foto aqui do livro do Jô Soares, porque eu li esse livro recentemente, e lá no finzinho do livro, no último capítulo, ele fala sobre um eminente cientista que foi levado por um amigo para a casa dele, por um outro ator famoso brasileiro. Foi levado esse eminente cientista para ficar escondido na casa dele durante a ditadura militar. Então vejam que períodos de ditadura ou períodos negacionistas são muito ruins para os cientistas, né? Um cara famoso, reconhecido fora do Brasil, teve que ficar escondido na casa do Jô, sem sair, numa garagem. Eles botaram uma cama e numa garagem, ele ficou lá escondido um tempo para não ser preso e não ser torturado, né? Até que ele conseguiu sair do país. Ok, agora vamos falar um pouquinho das parábolas de massa, né? Então, voltando lá para a carta de Euclides, como é que a gente obtém aqueles caras lá do meio, pretinhos, né, que são estáveis, né? Então, quando a gente fala em núcleos estáveis, na verdade a gente está falando que esses núcleos são beta estáveis, eles não decaem mais, né? Então, essa parábola de massa, aqui eu desenhei para o 125 e aqui para o 124. Vamos começar por essa que é mais simples. O A125 me dá uma opção só de Z e N, né? Então, eu tenho só um núcleo que tem Z mais N 125, então percebam que o que acontece é assim, ó, aqui eu estou fazendo o quê? Se eu estou rodando em Z, significa que daqui para cá o Z aumentou, daqui para cá o Z aumentou, né? Qual é a reação que faz o Z aumentar, né? A reação, não, desculpa, estou falando bobagem, daqui para cá o Z diminuiu, daqui para cá o Z diminuiu, daqui para cá ele aumentou, daqui para cá ele aumentou. Então, qual é a reação que faz aumentar e que faz diminuir? A reação que faz o B aumentar, faz o Z aumentar, é a beta menos. E a reação que faz o Z diminuir é a beta mais. Então, isso aqui é um beta mais, aqui um beta menos e um beta menos. Então, se isso tudo acontece, e são processos exotérmicos, eu obtenho aqui no final um núcleo estável quando eu tenho um núcleo ímpar, né, de A ímpar. Por outro lado, se eu pegar um cara 124, esse núcleo pode ser par-par ou pode ser ímpar-ímpar. Eu tenho duas possibilidades. E aí eu tenho duas parábolas de massa. Então, da mesma forma, eu tenho esse cara aqui, né, que o Z aumenta. Então, se o Z aumenta é um beta menos. E eu tenho esse outro aqui, ó, daqui para cá o Z... Ai, de novo, falei bobagem. Daqui para cá o Z diminuiu, né? Então, se o Z diminuiu é um beta mais, e daqui para cá o Z aumenta. Se o Z aumenta é um beta menos. Aqui de novo, então diminuiu, aqui o Z diminuiu, aqui o Z aumentou, aqui o Z aumentou. E, opa, uma coisa distrativa aqui, perdão. E aí o que acontece, né? O que acontece é que eu posso ter 3 núcleos estáveis na minha parábola de massa quando eu tenho um núcleo de A par, né? Porque tem essas duas combinações possíveis. Então, aqui eu tenho um estável e aqui eu tenho 3 estáveis. Se agora eu pegar isso e juntar essas parábolas todas aqui em Z e N, ou incluir a massa, eu tenho o que a gente chama de vale da estabilidade. Na verdade, esse excesso de massa não é aquela massa lá, vocês podem até reparar que vem menos 40, menos 20, não é simplesmente a massa do fulano, mas é simplesmente o número de prótons, o número de nêutrons. Aqui é uma definição que é conhecida como excesso ou deficiência de massa, que ela é o M, que é o número de... o M menos o A,
certo? Então, a massa menos o número atômico, se vocês fizerem essa continha, esse número, você vai ver que às vezes ele dá negativo, às vezes ele dá positivo. E por definição, estou procurando aqui onde é que eu escrevi, por definição, o zero vale para o carbono 12. Então, o carbono 12 é um cara bem importante. Aqui, é um cara que não tem nem excesso, nem deficiência dessa massa, isso é, a massa dele coincide com o número de massa, né? Ou com o número atômico, isso dá zero. Ok, então a gente tem esse vale da estabilidade, né? Que vocês podem ler aqui vem que aqui tem a parábola para cada um dos casos, né? Que eu citei ali. E também tem essa figurinha aqui na internet de forma interativa, se vocês tiverem curiosidade, podem procurar lá, Stability Veil, e aí vocês vão ver o que aparece. Também existe a possibilidade, só para a gente concluir, de que eu tenha mais de um decaimento beta, né? Que eu tenha 2 decaimentos betas acontecendo ao mesmo tempo. Então, que um núcleo, vou voltar lá para trás aqui. Aqui, por exemplo. Então, que eu tenha esse cara que saia daqui e ele vá para um Az+2 e que eu tenha aqui 2 elétrons. Isso significa que eu teria 2 neutrinos, né? Ou um beta mais e um beta menos também é uma outra coisa que pode ser estudada. Esse double beta decay foi proposto pela Maria Goeppert-Mayer, aquela mesma do modelo de camadas lá que ganhou o prêmio Nobel. E é uma coisa, é um assunto que está na moda agora, né? Mas, por enquanto, esse processo é muito raro, né? Então, pouquíssimos foram detectados. Esse processo se tornou importante porque existe a possibilidade teórica de que esses neutrinos sejam o que se conhece como neutrinos de Majorana, em homenagem a um cara chamado Ettore Majorana, escreve Majorana em português, e ele dizia que o neutrino podia ser a sua própria antipartícula, né? Então o neutrino e o antineutrino deviam ser a mesma coisa. Então, se eu tiver um beta menos e um beta mais, eu não tenho produção de neutrino, eventualmente, então é neutrinoless double beta decay. Então, esses estudos aí são estudos da moda, ficam aí de curiosidade, se vocês quiserem pesquisar sobre isso. Ok. Voltando lá, então, agora, para entender o que é que ficou aí nessa nossa tabela de nucleidos, né? Eu disse que a gente ia olhar para cada um desses. Muito bem, se eu tiver um núcleo e estiver tentando fazer uma reação, vamos começar aqui de um NZ bem baixinho e começar a jogar prótons ou nêutrons dentro desse núcleo, existe um limite para esse nuclídeo ainda se constituir um nuclídeo. Chega um momento em que vamos supor que eu esteja jogando nêutrons, então tem um núcleo e vou jogando nêutrons ali dentro, né? E aí meu núcleo vai engordando, de repente o neutrino vaza para fora. Esse vazamento é conhecido como neutron drip line, linha de evaporação de nêutrons, né? Que tá aqui, ó. Tá certo? Na verdade, ela continua aqui, mais para frente. A gente não sabe bem onde é que ela tá, a gente só sabe... essa aqui é bem definida, mas é a única que é bem definida. A mesma coisa pode acontecer com prótons, né? Só que para o outro lado, aqui, né? Z é maior do que o N. Então, eu posso ter núcleos, olha que simpático, núcleos de N igual a Z são bem pouquinhos, né? Bem pouquinhos. Eu posso ter aqui esse processo de linha de evaporação de prótons, que é quando a gente tem lá um núcleo e começa a jogar prótons ali, chega um momento que os prótons, o próton é mais complicado, porque ainda tem interação coulombiana que os empurra para fora, né? Eles vazam. Então tá aqui, esse vazamento, pingar para fora, é conhecido como linha de evaporação de prótons. Então, para cada linha de evaporação de nêutrons e para cada linha de evaporação de prótons, não adianta eu tentar colocar mais nêutrons ou mais prótons, que eles simplesmente não vão ficar dentro do núcleo, dentro do nuclídeo eu não vou conseguir outros nuclídeos. Outro processo importante é a fotodesintegração. Não está aqui na minha tabela, não coloquei, mas ela acontece quando um raio gama muito energético, porque eu tenho um núcleo ou um nuclídeo e jogo um raio gama muito energético, né? Ele é muito energético, ele catapulta, empurra um próton ou um nêutron, um nucleon qualquer, para fora do núcleo, né? Isso é conhecido como fotodesintegração. Também a gente poderia botar uma linha associada aí a esse fenômeno na carta,
Mas como os nucleons são chutados para fora do nuclídeo, eles não estão na carta de nuclídeo, né? Então, não está aí por causa disso. Muito bem. Bom, esses processos de decaimento beta, tanto beta menos como beta mais, que eu falei há pouco, são processos de decaimento lentos. Mas existem outros processos que são conhecidos como processos rápidos. Em geral, eles são processos de captura, né? Então, tem aqui processo de captura rápida de nêutrons e processo de captura lenta é o normal, né? É o usual, e processo de captura rápida de nêutrons. E tem também o processo de captura rápida de prótons. Esses processos, normalmente eles estão muito próximos dessa linha de evaporação de prótons e da linha de evaporação de nêutrons. Tá vendo? Tá vendo aqui? Tá mais ou menos nessa região, e esse outro aqui nessa região. E eles devem ter sido responsáveis pela criação de vários dos elementos estáveis para além do ferro, né? Então, já falei aqui e vou tornar a falar em algum momento que o ferro, se a gente olha lá para aquele gráfico da energia de ligação, o cara mais lá no topo de todos é o ferro 56, né? Significa que dentro da estrela a gente consegue ter fusão nuclear exotérmica até o ferro 56. Então, até o ferro 56, esse é um processo privilegiado. Depois do ferro 56, eu ainda posso ter fusão de alguns elementos, mas ele não é mais um processo exotérmico, ele é um processo endotérmico. Então, ele é mais raro de acontecer, né? Porque ele joga contra a existência das estrelas. Mas existem situações nas quais esses caras devem ter aparecido, né? Então, uma dessas situações é quando a gente tem uma explosão de supernova, por exemplo, né? Deve ter, eu vou mostrar aqui um videozinho que mostra como é que essa coisa acontece. Então, como é que eu tenho a explosão de supernova? Vamos chegar lá. Eu tenho lá a tal da estrela de nêutrons, e essa estrela, ela tem também uma vida útil limitada, né? Então, conforme ela está evoluindo, ela vai resfriar, e dependendo do que acontece, eu vou rever. Eu vou pensar na estrela viva, mais fácil de pensar, porque é o processo mais simples. Tem um videozinho aqui também que eu falo a Verônica vai citar, de evolução estelar, vocês podem olhar e falar desses processos todos, né? Mas eu vou pensar um só aqui para a gente entender a captura. Vamos supor que eu tenho uma estrela fazendo fusão, né? Então ela está fazendo fusão, e aí o combustível dela vai acabando, porque ela vai fundindo e criando elementos mais pesados, e aí chega um momento em que tem um colapso estelar, né? Quando isso acontece, existe a possibilidade da explosão de supernova ou quilonova, ou enfim. E essa explosão, ela vai dar origem a um remanescente, que é a estrela de nêutrons. Essa estrela de nêutrons também vai ter uma evolução estelar, né? Normalmente é um sistema binário, e aí ela pode, por exemplo, se unir com outra estrela, se unir com um buraco negro, ou se unir com uma anã branca, e também vai ter um outro processo que vai propiciar situações energéticas de núcleos que favoreçam a nucleossíntese e a formação de elementos mais pesados do que o ferro. Bom, essa captura rápida, por que ela é chamada de captura rápida? Vamos supor que ela se dê na explosão de supernova, por exemplo. A estrela está fundindo ali e vai ter essa explosão. Ela tem que ser rápida o suficiente, tem que se dar em ambiente onde exista abundância de nêutrons, e ela tem que ser rápida o suficiente para que não dê tempo de que ocorra um decaimento beta, certo? Então essa coisa assim não é muito simples de perceber, mas deixa eu ver se eu queria falar mais alguma coisa. Não. Então, antes de eu concluir isso aqui, eu queria mostrar para vocês uma simulação de reações nucleares, né, que culmina com uma nucleossíntese que tem ênfase nesse processo de captura rápida de nêutrons, né? Então, nesse caso, por exemplo, é a fusão de uma estrela de nêutrons e um buraco negro. Então, durante a fusão, existem simulações diferentes, tá? Para tentar ver se é possível obter esses elementos todos que aparecem na carta de Euclides. Esse aqui é um dos exemplos, né? Esse aqui eu vou rodar porque é bem rapidinho. Vou fechar isso aqui, vou abrir isso aqui para ficar menos distrativo.
E depois eu sugiro que vocês entrem aqui também e olhem isso com cuidado, porque é super bem feito, né? Então tá aqui, antes de eu rodar, vamos ver o que que ele tem, né? Então a gente vai começar de um NZ bem baixinho, como eu falei para vocês, e aí depois vamos ver o que que acontece. Ele dá aqui, se vocês olharem com cuidado depois, quais são as camadas fechadas de prótons, as camadas fechadas de nêutron, lá de acordo com o modelo de camadas, né? Que são essas fulaninhas aqui, ó, que se cruzam aqui. E depois quais são os nuclídeos estáveis, né? Claro que estável e instável depende, tem estáveis que também eles chamam estáveis, mas tem uma vida curta, uma vida super curta. Então também, enfim, depende aí da análise que está sendo feita, né? De quanto a gente acha que a gente vai classificar o cara como estável. Vamos ver como é que esse negócio rola. Então começou aqui, ó, aqui bem baixinho, ó. E aí vai acontecendo esse processo de captura rápida. Nesse caso, a de nêutrons está na parte de baixo, né? Eu mostrei lá na tabela de nuclídeos que a captura rápida de prótons está na parte de cima, isso aqui está na parte de baixo dessa linha da estabilidade. Então, eles estão indo lá. E olha, percebam o tempo, hein? Tá, vou parar aqui, tá? Em 32 anos, né? Onde ele para. Perceba aquilo, se vocês voltarem a analisar aquilo de novo, né? Volta lá para rodar aquilo outra vez, vocês vão ver que depois de alguns dias aquilo já está praticamente estabilizado, né? Então ele deixa rodar bastante tempo, mas aí as coisas praticamente não mudam. Ok, então o que a gente sabe hoje, né? Sobre a abundância relativa dos elementos é que o Big Bang originou uma quantidade enorme de hidrogênio e hélio, né, de elementos bem leves. Depois a fusão estelar foi gerando outros elementos, né, então o número atômico foi crescendo. Então a fusão se deu primordialmente com hidrogênio e hélio, foram fundindo depois, geraram elementos mais pesados. Aí houve a fusão do carbono com silício, e essa coisa vai aí mais ou menos até o ferro. E depois esses processos de captura rápida e lenta, aqui o R normalmente é assim que é definido, né? Rapid and slow. Os processos de captura rápida e lenta é que vão gerar os elementos de número atômico mais altos. E onde é que eles são gerados, né? Então esse aí foi um dos exemplos. E esses, que foi a união de uma estrela de nêutrons com um buraco negro, percebe que são justamente esses caras que emitem, deixa eu ver se eu botei a figurinha aqui, as ondas gravitacionais, né? Então, em 2015 foi detectado o primeiro evento aí fantástico, depois de 100 anos procurando pelas criaturas, que foi a união de dois buracos negros. Em 2017, a união de uma estrela de nêutrons, a união de duas estrelas de nêutrons, e em 2019 e 2020 a gente já teve ondas gravitacionais que devem ter vindo da união de uma estrela de nêutrons com um buraco negro, que dão a energia, né, as condições favoráveis para que aquela captura rápida de nêutrons ocorra e que a gente tenha aqueles elementos químicos todos formados. Fantástico, né? Bom, então onde é que são, para a gente concluir, né, alguns dos elementos químicos mais pesados, onde é que eles são sintetizados, né? Então a gente tem uma quantidade que vem dos raios cósmicos, tem da supernova, que eu acabei de falar, né? Então a estrela, no processo estelar, ela pode morrer de uma forma mais espetaculosa, e essa supernova pode gerar um remanescente que é a estrela de nêutrons. Então tem esses outros caras aqui que vêm até o plutônio, né? Pode acontecer. Numa explosão nuclear, aí man-made, a gente também produz aí um monte de elementos químicos, né? Tem a reação química gigantesca, e nas usinas nucleares e reprocessamento nuclear a gente também tem a produção de elementos pesados. Para concluir a nossa história, eu queria falar dos elementos super pesados, né? Super heavy elements. Esses caras duram pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E como é que se sabe que eles de fato foram sintetizados e apareceram em laboratórios? Pelo processo de decaimento que vem para cá. Essa minha figurinha saiu meio
assim. Mas eu vou botar um filminho aqui onde ela tá melhorzinha, né? Então percebam que aqui tem, ó, 294, 290, 286, 282. Vocês não conseguem ver, acreditem em mim, né? Então isso aqui foi partícula alfa, partícula alfa, partícula alfa, né? Então esse cara, ele chegou-se à conclusão que esse fulano, chamado de Oganesson, em homenagem ao físico armênio Yuri Oganessian, que trabalhou nesse experimento, que esse fulano existiu porque a cadeia de decaimentos dele foi detectada, né? Então foram detectados esses fulaninhos aqui como resultado de decaimento alfa deles. Eu não falei do decaimento alfa, mas eu vou falar na próxima aula. Então esse cara aqui vive muito pouquinho, mas a vida dele foi inferida. Sabe-se que ele existiu porque a única possibilidade conhecida do decaimento dessas partículas aí terem sido detectadas como produto do decaimento. Tá? Então tá na moda ir atrás desses super heavy elements, estão lá no finalzinho ali da nossa carta de nuclídeos. Esse aqui, por exemplo, vamos voltar lá na carta de nuclídeos para a gente ver. Ele tem 118 e 294. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho a tabela periódica primeiro. Aqui 118, tá vendo? E 294 tá aqui, ó. Aqui, ó, o Ganécio, é o último, né? Desde do Flerovium para cá, esse aqui foi em Dubna, na Rússia. Esses caras aqui todos, isso na verdade, esses caras todos aqui dessa linha de baixo aqui, foram resultado de síntese humana. Esse aqui também, tudo de síntese humana. Esses aqui ainda não foram detectados, né? Então estão procurando detectar. Então, qual é a utilidade disso? Ainda não sabemos, né? Se vai ter alguma aplicação tecnológica ou não, ou se vai satisfazer a nossa curiosidade intelectual sobre o que aconteceu aí na origem do universo. Mas é incrível a tecnologia envolvida e todo o aparato que tem que ser necessário nesses laboratórios para detectar um núcleo com uma vida tão efêmera, né? E saber o que aconteceu depois que ele viveu. Né? Então, mesmo as vidas muito efêmeras, às vezes não deixam a sua assinatura, né? Deixam uma marca. Bom, então tem mais um videozinho aqui que eu sugiro que vocês assistam, que fala justamente aí sobre a tabela periódica, como é que a gente evoluiu da história da tabela periódica dos químicos para fazer uma tabela periódica que é primordialmente desenvolvida pelos físicos, porque quem faz esse estudo das detecções são os físicos. Então tá aqui de novo mais um videozinho para vocês, ele é curto. E aí fica aí para vocês assistirem. E acho que na aula de hoje é isso. E na próxima aula a gente vai ver os outros dois decaimentos radioativos, né? Decaimento alfa, decaimento gama, e vamos falar um pouquinho sobre datação radioativa. É isso. Até mais.